Deixem-me só reforçar a ideia de que estamos a transmitir em direto para o YouTube e Facebook e apelamos aos nossos ouvintes lá em casa que deixem questões, perguntas, comentários, o que quiserem, que vão ter o feedback, seja aqui em direto, connosco, seja em escrito nos nossos bastidores. Sim, até porque o formato de hoje é fundamentalmente pegarmos no nosso tema central, não é? Que é a perda de entes queridos, e fazermos com que as pessoas lá em casa esclareçam todas as dúvidas em relação a isso. Exatamente. E nós estamos aqui para dar o nosso melhor, não é? Em relação a isso. Mas antes de chegarmos ao nosso tema central, não é? Vamos fazer uma breve apresentação do nosso jornal de Espiritismo de março e de abril, que já saiu, e passo a palavra à nossa Noémia para ela fazer um resumo lá para casa. A nossa Noémia pode ser a nós todos, porque não? Portanto, a primeira página está muito bonita. Está bem assim? Portanto, a primeira página tem em letras gordas, naturalmente, o tema central, que é o que vamos tratar hoje aqui, fundamentalmente, entes queridos, onde param os ganhos. Depois temos no correio, na parte do correio, toxicodependência e outras preocupações, portanto é um artigo em torno da toxicodependência. Depois um artigo da Manuela Vieira sobre educação, muito voltada para a criança. Depois temos também um artigo de Ricardo Di Bernardi, que é um médico, escritor e conferencista espírita, sobre a matéria mental e o nível evolutivo, corpúsculos mentais. É um artigo muito interessante. Aqui temos, nesta página, temos algumas das notícias que terão oportunidade de ver. Não sei se tu, Carlos Miguel, também queres dizer alguma coisa sobre isto. Temos várias notícias de eventos futuros e outros que já aconteceram, como aqui em Valdecâmara, no dia 23 de março, que foi ontem, não é? O Ciência e Espiritualidade. Exato. Depois aqui outros eventos também que acontecem em várias associações. Também aqui anúncio aqui de um filme sobre Allan Kardec, é? Exatamente, que está a começar a ser realizado, ou produzido, pelo realizador Wagner de Assis, que foi o mesmo realizador que levou a cabo o filme Nosso Lar. Também aqui um evento nos Açores que já ocorreu, exatamente, em outubro. Em defesa da vida, não é? Exatamente. Depois, este também é muito interessante, sobre o que não é o espiritismo. Normalmente esta questão do não é o espiritismo, agora não é mesmo? Voltando um bocadinho atrás, muitas vezes acaba-se por os jornais, os jornalistas acabam por pegar em eventos que incluem surgem, mediunidade, etc. Ou neste caso até fraudes relacionadas com mediunidade, pessoas que cometem fraudes e crimes relacionados com mediunidade, e depois dizem que são espíritas, não é? Dizem que são espíritas, e os próprios jornalistas acabam por fazer a ligação da mediunidade
mediunidade ao espiritismo, ou seja, o espiritismo não é dono da mediunidade e por isso nem toda a gente que diz que pratica mediunidade é espírita, e muitas vezes essa ligação que se faz acaba por trazer um preconceito ao espiritismo que não é verdadeiro. E por isso esta chamada de atenção que foi feita pelo Centro de Cultura Espírita das Caldas da Rainha para tentar chamar à razão uma notícia que surgiu relacionado com esse assunto. Okay? Muito bem. E depois somos nós que estamos a aparecer aqui no jornal, não é? Sim. A Web TV, sim. A nossa segunda edição. A nossa segunda edição. Que hoje é a terceira, em direto. Exatamente, ainda experimental, nós ainda somos maçaricos, novatos nestes assuntos, e por isso nós temos aqui então nossa edição, nossa segunda edição. Temos também aqui uma informação sobre o Encontro Mundial de Magnetizadores, não é? Exatamente, com uma entrevista à nossa querida Lígia Pinto. E que teremos a oportunidade, se calhar, de lhe fazer algumas perguntas ainda em relação a isto. Exatamente. Depois... As páginas centrais que voltaremos a elas mais daqui a bocadinho. Temos aqui também um artigo de um senhor chamado Carlos Miguel que escreveu sobre... Que venceu o mundo. Não, eu não venci. Isto é uma citação de alguém que venceu o mundo. Que aconselho vivamente a que seja lido. Depois temos então também aqui um artigo do José Lucas sobre a atualidade, sobre a atualidade, esta dinâmica social que muitas vezes nos faz um pouco sentir confusão, cria um incómodo. Exato. Às vezes um bocadinho de incompreensão, não é? Se não for devidamente o que se passa na atualidade, não é? Exatamente. E depois temos aqui uma espécie de homenagem, digamos assim, ao François Brune, que foi um padre católico e investigador da transcomunicação instrumental. E que desencarnou recentemente e que tem aqui então também algumas umas perguntas e respostas, uma entrevista que foi feita pelo José Lucas em 1900, não. Já foi há uns anos. Já foi há uns anos. Não estou a ver exatamente, mas já foi há uns anos já. Foi já há uns tempos. Em 2006, está aqui, na entrevista que ele concedeu ao José Lucas em 2006. E pronto. Temos também aqui este artigo do Carlos Paiva Neves sobre a relação entre a lei da conservação e a economia. É um artigo bastante interessante. Sobretudo a ética da frugalidade, nós acabarmos por conseguir viver apenas com aquilo que é necessário. É um artigo bastante interessante e que vale a pena ler com atenção. Também esta sugestão de cinematográfica, este filme do mesmo realizador do Taxi Driver, que é um filme que recomendo, o First Reformed, é o título original, Um Coração na Escuridão, que tem atores bastante conhecidos, Ethan Hawke. Depois temos aqui a nossa página de entrevista a frequentadores. Temos também temos sempre um cantinho que é o nosso cantinho sustentável, onde
onde procuramos alertar sempre para estas preocupações ecológicas que precisam de ser sempre acarinhadas, não é? E ainda esta semana, ou a semana, foi esta semana que tivemos aquela manifestação dos estudantes, não é? Que pararam, foi a semana passada, não é? Acho que foi sexta-feira, sim. que faltaram às aulas para exigir mais mudanças em relação ao ambiente, e são sempre iniciativas que valem a pena serem acarinhadas e sobretudo elogiadas. E naturalmente este cantinho procura também fazer lembrar um pouco isso. E temos também aqui um cantinho do nosso João Xavier de Almeida sobre as novas de alegria. E a nossa última página, então, com o cartoon do Reinaldo Barros, e também aqui o anúncio de 2 eventos que vão acontecer, a descrição desses eventos. Um é no Algarve, o Encontro Espírita do Algarve, que vai acontecer no dia 12 de maio, em Faro, e as Jornadas de Cultura Espírita do Oeste, que tem como tema conflitos existenciais, causas e soluções, que vai decorrer no fim de semana de 28 e 29 de setembro. Muito bem, portanto temos aqui um jornal que deve ser lido por todos nós. E que podemos referir que podem, para quem nos vê lá em casa e que não está propriamente ligado a casas espíritas, que é onde é o acesso mais fácil ao jornal, mas quem está lá em casa pode saber, não é, que pode fazer a subscrição do jornal, não é, na página da ADEPT. Há de encontrar a subscrição deste jornal e receber comodamente em casa este jornal. Agora sim, vamos passar para as páginas centrais, que nos fala dos nossos entes queridos. E não é perdas, mas ganhos. Vamos ver. Vamos fazer aqui a contabilidade da coisa. Das perdas e ganhos de entes queridos, sim senhora. E para introduzirmos este tema, nada melhor do que conversarmos um pouco com o nosso amigo aqui ao lado, com o João Xavier de Almeida. O João Xavier de Almeida é alguém que nós conhecemos já há muitos anos, que é espírita já há muitos anos, que inclusive já foi presidente da Federação Espírita Portuguesa, e gostaríamos de perguntar-lhe, em primeiro lugar, como é que se interessou pelo espiritismo. Sei que já foi há muitos anos, mas como é que a coisa aconteceu? Foi no final dos anos 50, precisamente em 59 e 60, que tomei os primeiros contactos com uma médium. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, mas uma irmã minha, mais velha, falou-me com muito interesse de fenómenos que observava em reuniões com essa senhora. Isso despertou-me uma grande curiosidade, não só humana, como é natural, mas também um pouquinho intelectual. E gostei logo do primeiro contacto, do que observei, das reflexões que tudo me sugeriu, das elucidações que me foram dadas assim à primeira vista. Interessei-me vivamente por esse assunto. E depois foi aprofundando o conhecimento nesta área e foi fazendo o seu percurso naturalmente, até chegar de facto a presidente da Federação Espírita Portuguesa. É verdade. Foi na década de 90 do ano passado, salvo erro, do século passado, salvo erro, não é? 93 a 98, 3 mandatos, e entretanto já tinha feito parte da direção da Federação, noutros cargos, como tesoureiro, como vice-presidente. E nunca pensou em desistir, isto é, nunca ficou desiludido ou desanimado com
os espíritas de uma forma geral, ou com o espiritismo, ou especialmente com o espiritismo? Realmente senti e sinto cada vez mais atração pelo estudo desta matéria interessantíssima e muito vasta, universal, afinal. Quanto aos espíritas, e eu próprio incluído, claro que somos humanos, como todos, causamos desilusões a muitas pessoas, mas o nosso ideal é progredir sempre. Portanto, consegue separar o espírita do espiritismo. Exatamente, há que abstrair uma coisa da outra. Que nem sempre estão juntos, como naturalmente pode acontecer. Bom, mas está aqui fundamentalmente porque hoje estamos a tratar em especial da partida de entes queridos, e eu perguntava-lhe se já passou por alguma perda assim próxima. Provavelmente sim, até devido à sua idade, não é? Exatamente. É o normal na vida das pessoas. Mas alguém que o tenha tocado mais particularmente? Nesse capítulo, o que mais me tocou foi a morte da minha esposa. E foi uma experiência, enfim, realmente importante, sob vários aspectos, mas felizmente eu já tinha a preparação do conhecimento espírita. Portanto, já era espírita. Já era espírita. E ela também? Ela também não era propriamente uma espírita militante. Como eu, mas aderente, sem dúvida nenhuma. E tinha conhecimento, que é o mais importante. Exatamente, não é? Tinha conhecimento e, sobretudo, muita espiritualidade. E soube por um médium que todos conhecem e que teve... Lá chegaremos, mas antes disso eu perguntava-lhe como é que lidou assim com essa perda, se puder ser um bocadinho mais específico. Bom, realmente... Isto para que os nossos ouvintes também possam, de alguma forma, sentir aquilo que sente um espírita, não é? E a forma como nós, de facto, lidamos também com as perdas. Sem dúvida, o conhecimento e compreensão espíritas ajudaram-me imenso. Porém, não tanto como eu julgava, porque com o tempo reparei que havia um certo abalo. E houve até um tempo... A saudade, provavelmente, a ausência... Exatamente. E, apesar de saber... Pronto, senti-me um todo nada abalado. Até cheguei a pedir a Deus o que é que eu estava aqui a fazer, se me podia levar, eu por ter mais existência, de maneira nenhuma, que era um grande erro. Mas se Deus me arranjasse assim uma circunstância... Uma maneirazinha, e cheguei a andar, jeitinho, não é? Bom, e isso, com o conhecimento que já tinha, levou-me à conclusão de que, afinal, eu estava com pena de mim mesmo e não propriamente da minha mulher, porque sabia que ela estava bem. Sabia. Portanto, o Xavier também sentiu provavelmente isso mais profundamente, porque vivia sozinho, humana, não exato. É? E, portanto, a solidão, se calhar, aí terá tido alguma influência. Exatamente. Também. E então, e depois, como é que ultrapassou isso? Bom, precisamente com o grande respaldo do conhecimento da doutrina espírita. E, pouco a pouco, refiz-me. Houve até um episódio, de certo modo, engraçado. Eu, uma noite, ao deitar, durante o recolhimento, senti um pensamento, uma imagem mental, visual e auditiva, a inquirir-me: então, queres vir para cá? E o que é que trazes na bagagem? Eu senti isso como um grande choque e passaram-me logo as pieguices. A partir daí, passaram-me todas as pieguices. E quanto tempo? Quanto tempo duraram? Ora, isto teria sido... A ideia precisa não, mas mais ou menos. uns 3 meses aproximadamente. Não foi muito. É perfeitamente justificável. Mas, olha, diga-me... entretanto, conseguiu ter alguma notícia da sua esposa depois de desencarnada, depois de ter partido? Exatamente. Como é natural, isso se estuda na ciência espírita, friso ciência, porque é mesmo uma ciência. Foi elaborada com metodologia científica, com base
em factos e não em suposições, nem especulações, e com base nesse conhecimento sei, interpretei, outros interpretariam como um sonho muito interessante. Tive a visita da minha mulher ao fim de algum tempo, talvez umas semanas, e foi um encontro inesquecível e, sobretudo, muito vívido, como se estávamos tão bem um ao pé do outro, muito felizes. Foi uma impressão muito vívida da presença dela. Mas em sonho ou bem, naquilo que nós chamamos sonho. E a doutrina espírita explica o que são os sonhos. Os sonhos. Há sonhos e sonhos. Exato. Não é? Isto é um sonho, foi uma realidade numa dimensão não material, mas uma realidade, sem dúvida nenhuma. E comunicações através de um médium, assim, uma coisa mais concreta? Nunca teve qualquer Também tipo tive, de notícia? Também tive. Nunca procurei, dado o meu conhecimento espírita, não é? Seria imprudente, insensato, nunca procurei. Mas Deus fez-me a dádiva desse oferecimento, esse brinde, uma vez como que por acaso, e nas minhas funções de Presidente da Federação, dirigi-me a um centro de Lisboa para a entrega de uns volumes, de uns livros que tinham requisitado. Conversámos um bocado, de pessoas conhecidas e amigas, e convidaram-me a participar na reunião mediúnica que se abriria dentro de minutos. E o Xavier Aceitei. poderá explicar assim muito rapidamente o que é uma reunião mediúnica? Sim, rapidamente vamos ver se posso fazer. Que é para o nosso público Sim. que está a ouvir-nos poder acompanhar é uma devidamente reunião o nosso diálogo. Em que previamente se faz a preparação. Isso é indispensável. A preparação, o que é? É estabelecer uma sintonia com o mundo espiritual alto, pela oração. O recolhimento não se trata de orações rituais e fórmulas, não. O recolhimento... Através mais de uma atitude interior, mental positiva, não é? Uma sintonia interior com as forças harmonização superiores e entidades superiores, solicitar a intervenção e auxílio delas e, digamos, a segurança espiritual, o policiamento, digamos assim. Em que existe também uma equipa espiritual que está a assessorar a equipa física. Exato. E a equipa física é constituída então por pessoas normais, naturalmente, não é? Mas que têm conhecimento do que seja uma reunião mediúnica, do intercâmbio mediúnico, e que fundamentalmente será composto por médiuns propriamente dito, não é? Mas médiuns com a sua mediunidade devidamente educada treinada. E com outro tipo de pessoas que vão também ajudar a assessorar. Com conhecimento, exatamente, do seu papel de esteio de concentração, por exemplo, e outras funções também. Exato. E, portanto, dadas essas características, então depois a função especial, o objetivo especial dessa reunião é receber então os espíritos que a equipa espiritual acho por bem trazer até essa reunião. Muito exatamente. bem. E então foi nessa reunião, exatamente. Desculpe que eu interrompi, fizemos este pequeno à parte, que aconteceu. Depois de todos estes preparativos, uma boa concentração, foi atendido um espírito em sofrimento. Foi confortado, esclarecido sobre a sua situação, através do diálogo, por intermédio do médium, evidentemente, no qual esse espírito, nós dizemos que incorporou, o diálogo elucidativo, perguntas, respostas, e colocamos uma prática habitual nessas reuniões, colocamos esse espírito em condições de se aperceber da proteção espiritual que o rodeava. Estava ali junto. Exatamente. E confiámo-lo a essa equipa espiritual, e daí estava
entregue. Exatamente. E logo a seguir fazem-me um sinal a dizer que estava presente A sua esposa. a minha esposa, e curiosamente a primeira frase que ela me disse: olha, João, o sofrimento foi-me muito útil, muito benéfico. Estou muito agradecida. E se eu compreendi, acompanhei o sofrimento dela, tive o sofrimento de quem assiste ao sofrimento. Exato. Sem poder valer, já estavam os recursos médicos aplicados, ainda assim havia sofrimento, dor, e aquela impotência de não se poder fazer mais nada, senão realmente orar, acarinhar, tudo isso. Compreendi perfeitamente, o sofrimento foi muito útil, muito benéfico. E, portanto, já estava bem nessa altura. E senti familiar, quer dizer, deu-me uma proximidade, acreditei, de facto, sempre com algum ceticismo, curiosamente, não é? Pronto, é curioso, mas sempre com um certo ceticismo. Será, não será? Mas, enfim, ao mesmo tempo senti essa familiaridade de estar com um ente querido. E isso fez-lhe bem, quer dizer, alterou alguma coisa, ajudou a mitigar essa ausência, essa saudade? Sim, claro que nos comovemos muito. Quando levantei a cabeça, estava a chorar a minha esposa. Visivelmente era a médium que chorava. Mas aí acabaram-se-me todas as dúvidas e todo o ceticismo. Porque a minha mulher, quando ainda em vida, quando se comovia por algum motivo e chorava, fazia assim uma expressão muito típica, um beicinho de bebê, mas muito típico. E as narinas. Ora, a minha mulher, com as suas feições magras, ela era magra, esbelta, contrariamente à médium, que era assim sobre o forte, a cara redonda, mas essa expressão estava nitidamente refletida na sua face. Impressionou-me muito e comoveu-me, claro, não é? Mas tirou-me todas as dúvidas. De repente eu estava a ouvi-lo e estava a dizer que, pronto, que teve essa possibilidade de conversar com ela, mas que longe de si provocar, digamos assim, esse tipo de comunicação, porque tem conhecimento e sabe como é que isso se passa, etc. Mas, de uma forma geral, o público que nos está a ouvir poderá perguntar, então, se realmente a vida continua, porque é que os centros espíritas não nos disponibilizam naturalmente esse tipo de ajuda? Isto é, porque é que nós não temos acesso a um médium para falarmos com os entes queridos que partiram? Eu penso que o Xavier, de alguma forma, já respondeu a essa pergunta, mas gostaria de especificar um pouco mais para os nossos ouvintes. Entre nós e nos nossos meios espíritas aqui em Portugal, tem-se a ideia, e que eu acho sensata, que não se deve procurar com ansiedade esses encontros, essas comunicações, porque sabemos que a pessoa continua a viver, o ente querido que partiu continua a viver. Mas não que nem sempre terá as condições necessárias para que isso possa acontecer e, portanto, nós teremos de respeitar, não é? No entanto, na Europa, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, na Grã-Bretanha e também na Bélgica, isso é um caso que eu conheço, um caso em que estive presente, em Liege, há a prática, essa prática precisamente em dias próprios da semana ou do mês, isso não me lembro, há médiums com treino para esse tipo de atendimento. Mas acha que esse é o objetivo fundamental do espiritismo? Acha que essa é a tarefa mais importante ou a que deve prevalecer no centro espírita? De maneira nenhuma. Por isso concordo muito mais com a atitude geralmente seguida aqui em Portugal. Porque o espiritismo
visa o aperfeiçoamento da pessoa Ético, humana. não é? Exato, Exatamente. do ponto de vista. O aperfeiçoamento ético, moral e também intelectual. O grande conselho do Espírito de Verdade é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Exato. O conhecimento, o saber é muito interessante, é importantíssimo. São as duas asas da evolução. Exato. É o conhecimento, a razão e o sentimento. Exato. A fé. Mas, por exemplo, quem frequenta centros espíritas, que é o nosso caso, sabemos que há muitas pessoas que vão lá e que pedem isso até diretamente, e que é perfeitamente humano e justificável. É humano, e muitas compreensível. vezes compreensível. E muitas vezes porque até invocam, não é? O caso do Francisco Cândido Xavier, que é um médium, entretanto já partiu para a pátria espiritual, que era um médium muitíssimo vigoroso, não é? Sob o ponto de vista de mediunidade, e que deixou centenas de obras escritas e algumas delas muito, muito voltadas para isso, como o Xavier deve saber, em que ele recebia comunicações fundamentalmente de filhos cujas mães estavam presentes, que partiram assim: mas o Chico Xavier, que era um grande médium, fazia isso e recebia. Então a gente tenta explicar, não é? Que estavam se calhar milhares de mães, ou não digo milhares, mas se calhar centenas de mães, e ele recebia uma comunicação ou duas comunicações. Exatamente. Isto é... Nunca por iniciativa própria, Exatamente. Mas por algo superior que entendia, nesse caso, poder dar essa informação, Exatamente. essa consolação. Portanto, é muito importante que entendamos este contexto, não é? É. Portanto, o Chico Xavier, de facto, recebia, porque tinha essa possibilidade mediúnica, digamos assim, mas numa percentagem mínima, digamos Exato. assim. Portanto, Embora fossem muitíssimos os casos que ele atendeu, mas em percentagem realmente mínima, uma percentagem... que até deram origem a livros, não é? As Mães de Francisco Xavier, portanto, depois essas comunicações com consentimento dos pais, das mães, naturalmente, neste caso, portanto, foram compiladas em livro, precisamente para, no fundo, consolarem, para ajudarem a entender outras pessoas, que até as Mães de Francisco Cândido Xavier, como sabemos, hoje até está disponível em filme, não é? E temos também os Jovens no Além e Somos Seis, que foi também, no fundo, é uma compilação disso. Ora, isto, se a gente não entender bem, pode pensar que ele recebia tudo, que ia lá uma mãe qualquer e ok, está. De maneira nenhuma. Exatamente. Portanto, nós no Centro Espírita, o objetivo fundamental é prestar um serviço, portanto, de esclarecimento, elucidação, instrução, informação. E eventualmente pode acontecer, mas isso já está fora do... E, aliás, esses poucos casos são úteis a muitos outros casos que não têm acesso a uma informação direta. Direto, exatamente. Muito bem. E consoladores, claro. Olha, adorámos falar consigo, mas gostaria ainda de fazer-lhe uma última pergunta, ou um último pedido, se calhar é mais um pedido do que uma pergunta, que é: o que é que diria alguém que neste momento está a passar pelo mesmo, ou que já passou pelo mesmo? Isto é, por uma perda de alguém que custou muito. Hoje, o Xavier já passou, entretanto, algum tempo, e se calhar hoje já consegue aconselhar de uma forma mais válida, mais objetiva, direi eu. O que é que diria a essas pessoas que neste momento estão a passar aqueles 2 meses que o Xavier referiu aí atrás há pouco? Sim. Uma coisa que tenho aconselhado bastante nos atendimentos, o chamado atendimento fraterno, que é uma prática nossa, tenho aconselhado a sofrear um pouco esse desejo de contacto com o ente querido, porque a ansiedade prejudica e só por si pode criar obstrução a essa
a essas revelações. Segundo, nada de preocupações, porque essas pessoas estão, de certeza, ajudadas. Quando muito, no mínimo, por nós próprios, com as orações que fazemos, e que certamente movimentam as forças do universo adequadas para esse caso, que são os bons espíritos, não é? Para confortarem, assistirem o nosso ente querido, que vai sempre, ou quase sempre, com um tudo ou nada, combalido deste mundo, até pela doença que causou a morte, inclusivamente, mas está assistido de certeza. E oportunamente chegará uma ocasião de um reencontro espontâneo. O querer provocá-lo não é nada salutar e pronto, e perturba a qualidade do encontro que vier a dar-se e pode até obstruir, causar uma certa obstrução, uma barreira. E terem confiança, não é? Serem confiantes de que realmente esse ente querido, se eles tiverem com pensamentos positivos e serenidade, calma, confiança nas forças do bem que estão a funcionar sempre, isso é o melhor que podemos fazer ao bem-estar do nosso ente querido. E que um dia se vão encontrar. Exatamente. Não é? Porque isso também é reconfortante. Exatamente, a certeza disso. A certeza de que mas situações de angústia, de ansiedade, por saber notícia, prejudicam um nadinha ou até muito, conforme os casos. O nosso ente querido preocupa-o, evidentemente, porque ele continua a viver, tem sentimentos, compreensão, vontade, tudo isso. E sente, de uma maneira muito especial, as perturbações, as dores, o incómodo, o sofrimento dos entes queridos deixados na Terra. Daí que seja muito importante que quem fica, neste caso, procure conhecimento específico nessa área. Exatamente. Para que possa agir mais corretamente. Se ainda não tem, procurar esse conhecimento. No centro espírita, especificamente. Exatamente. Não é? E propiciar uma atmosfera de paz, de confiança, de muito carinho, sempre, porque as nossas vibrações de carinho, a carinho, efetivamente, o ente querido que partiu, fazem-lhe muito bem, dão-lhe forças, e é a melhor atitude que podemos ter. E instruirmos, informarmos-nos para compreendermos o melhor possível. Por exemplo, um livro interessantíssimo, O Nosso Lar, recebido por esse médium de que já falámos, Francisco Cândido Xavier, conhecidíssimo e respeitadíssimo pela sua idoneidade. O nosso livro O Nosso Lar é um livro que nos relata um caso concreto de alguém que partiu deste mundo. Ou então também, se calhar, começar por ler o Livro dos Espíritos para entenderem essa mecânica, não é? Exatamente. Para entenderem melhor como é morrer, como é o plano espiritual, etc. Exatamente. Ok, Xavier, olha, muito obrigada. Tivemos muito gosto em estar aqui consigo. E desejo-lhe uma boa viagem até ao Porto. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Deus queira que não seja que seja breve. Está bem? Muito obrigado. Adeus. Muito bem. Só pegando então, aqui em algumas coisas que o João Xavier teve a dizer, até porque, como ele próprio referiu, o próprio conhecimento do espiritismo e tudo aquilo que ele sabia não foi suficiente para evitar a perturbação que passou, não é? Ou seja, embora tenha sido pouco tempo, mas foi-se abaixo, não é? Foi-se abaixo. Ou seja, é humano. É humano, não é? A dor da perda é algo que é inevitável, não é? Mas acho que também o amor, não é? E o facto de abraçarmos o amor, nós estamos suscetíveis à perda, não é? E aqui este artigo do Jorge é muito interessante. Exato, porque como o Xavier, claro que não íamos retê-lo aqui todo o tempo, mas de facto era interessante até termos dito ao Xavier,
mas já viu também os ganhos que teve, que referiu até que a sua esposa, que tiveram uma vida fantástica, que foram muito felizes, etc, etc. Portanto, fazer aí uma espécie de contabilidade, não é? Sim. Entre as perdas e os ganhos. E de certeza absoluta que os ganhos superam de longe e de certeza, as perdas, de certeza absoluta que o João Xavier passava por tudo outra vez. Exatamente. Passava por tudo outra vez, por aqueles ganhos que ele teve, mesmo sabendo que ia ter aquela perda e aquela dor, não é? Ou seja, e se conseguirmos racionalizar isso dessa forma, pode ajudar-nos, naturalmente é inevitável a dor, mas pode ajudar-nos a tentar ter uma outra perspectiva e a focar mais então nesses ganhos que tivemos com o tempo que partilhamos com esses nossos entes queridos e menos na dor do facto de nos estar a faltar naquele momento, não é? A dor da saudade. Não é? E o Jorge tem aqui uma contabilidade interessantíssima, muito interessante. Não é? Ele fala então exemplo de um pai em que teve uma experiência comum, teve um ganho de 33 anos de experiência comum, não é? De toda esta vivência de partilha de afetos, de experiências, não é? E neste momento partiu há 22 anos. Mas neste caso ainda há um ganho, um superávit de 11 anos de convivência, não é? Neste caso, por exemplo, um irmão que teve uma partida há 4 anos, tiveram uma experiência comum de 52 anos. Ou seja, tantos ganhos que disse a mesma coisa para a mãe. Para a mãe. Eu quando perdi a minha mãe quando partiram, a minha mãe e o meu pai, foi entre intervalo de 1 ano, eu tinha 50 anos quando perdi a minha mãe, e o primeiro impulso é esse, é de uma pessoa, meu Deus, que desgraça e não sei o quê, mas imediatamente tentei dizer assim, não, eu estou a ser ingrata para com a vida e em primeiro lugar para comigo mesmo, porque eu desfrutei durante 50 anos da companhia da minha mãe. E há muitas pessoas que nem sequer tiveram a oportunidade de conhecer a mãe, não é? Ou que tiveram durante muito pouco tempo. E eu tive 50 anos e não acabou, de não é? Convívio material com a minha mãe, não é? Exato. Depois, enquanto espírita, sei que eu vou reencontrá-la, sei que provavelmente vamos estar noutro palco da vida física, como no mesmo parentesco ou não interessa. Portanto, mas porque nessa hora uma pessoa fica assim um bocadinho com palas, não é? Mas de repente eu raciocinei dessa maneira, não é? Porque a gente só pensa nas perdas. Que este artigo do Jorge realmente faz-nos olhar numa perspectiva muito mais positiva. E os 50 anos, que é feito deles? E as memórias que ficam, não é? Tudo! A educação, enfim, que não há contabilidade possível que possa contabilizar isso. Não é? Exatamente. De modo que nós esperamos certamente que isto ajude as pessoas que nos estão a ouvir e que neste momento, porque isto é o natural na vida, a gente vai, passa por toda a gente, que nos ajude a ver esses momentos que não são desejáveis, naturalmente, mas a vê-los de uma forma mais realista, mais menos objetiva sofrida. E menos sofrida, exatamente, com mais objetividade. Bem, mas como o tempo urge, não é verdade? Como a gente não pode estar aqui assim na cavaqueira amena como gostaríamos, já temos aqui junto de nós a nossa grande amiga Lígia. E é grande mesmo, que é maior do que eu. Mesmo grande. É e querida. Mesmo grande. Mesmo e querida, também é e querida. Muito obrigada, querida. E que vem do propósito do Porto para estar aqui conosco. Que é sempre um prazer. Muito obrigada. E que sabemos que é colaboradora do Centro Espírita Caridade por Amor, que fica na rua Fonseca Cardoso, número 49. Não, 39. 49 era o outro. Número 39, no Porto. E Primeiro direito, portanto, as pessoas do Porto que nos estão a ouvir podem dirigir-se
É um prazer receber a todos. E vão ver esta cara bonita a recebê-lo já à sexta-feira. Não só, tem muita gente simpática lá, o Carlos Miguel, por exemplo. Também está no atendimento ao público. Também, no atendimento fraterno. Não sabia. Diga-me só o horário. O horário do atendimento é 8 menos um quarto até 9 menos um quarto. É 1 hora Às de sextas-feiras. Às sextas-feiras. Às sextas-feiras. Todas Portanto, as sextas-feiras. O público que nos está a ouvir, fundamentalmente do Porto, pode Do dirigir-se... Porto ou não só, arredores. nós recebemos os de gente... Braga são para nós. Os de Braga pode- são para nós. Para mim, pode ficar com eles, mas assim, todos aqueles que queiram nos visitar, queiram nos conhecer e ter uma ideia, olha, Estamos a brincar. as portas estão entre nós, abertas. entre a gente nós. sabe que É sim. tudo absolutamente gratuito, portanto, Tudo. entre nós... Sejam bem-vindos. Exatamente. Mas estamos a brincar, mas falando a sério, estamos Falando a a brincar. sério, é verdade. Portanto, o público fundamentalmente do Porto, porque é o que está mais próximo. A gente não tem ideia de fazer Na concorrência, rua Noêmia, não se Fonseca preocupe. Cardoso, portanto, pode dirigir-se às 8 menos um quarto, das 8 menos um quarto às 9 menos um quarto da noite, para... Às sextas-feiras. Então, às sextas-feiras, para então serem atendidas por estas duas pessoas simpáticas e outras também. E outras também. Eu perguntava, eu pedia que explicasse para o nosso público o que é uma reunião de atendimento. Nós funcionamos no SECA como um atendimento privado, não é? Temos uma salinha específica para aqueles todos que queiram tirar uma dúvida, que queiram expor algo, ou mesmo aqueles que não conheçam a doutrina espírita, que queiram saber alguma coisa. Claro que em breves linhas, a gente não tem muito tempo, não é? Primeiro contato. É um primeiro também. contato, não é? Aqueles que queiram conhecer a doutrina, ou mesmo aqueles que tenham ideias ou que buscam algo dentro da doutrina espírita, que queiram colocar alguma coisa, alguma dúvida, queiram tirar dúvidas, queiram dizer de algum dos seus problemas em relação e dentro daquilo que a gente pode ajudar, estamos abertos. Sempre à luz da doutrina espírita. Allan Kardec. Mas da experiência que tem, o que é que procuram mais especificamente e mais normalmente, mais frequentemente? Eu diria que a maior parte dos casos, não é, as pessoas têm dificuldades em entender se tem algum tipo de envolvimento espiritual, não é? Entender o seu relacionamento com o mundo espiritual. Então, tem dúvidas nesse sentido. Aquilo a que nós chamamos de mediunidade, é isso? Aquilo que chamamos mediunidade ou não só, porque acham que tem os seus problemas pessoais, tem tudo a ver com problemas externos. E aí acham que os espíritos também estão a interferir demais nas suas vidas. E, portanto, chegam lá e querem saber se tem algum espírito com eles, Exatamente. Influenciar. Se há alguma influenciação externa, por que não vão bem, por que isto, por que aquilo. Imagina que estamos num atendimento, neste momento está alguém a ouvir-nos e que tem exatamente essa dúvida. Será que eu tenho algum espírito comigo? Passam-se umas coisas esquisitas comigo? O que é que se passa? O que é que diria? Imagina que sou eu que estou a fazer essa pergunta. E se fosse você, Noêmia, eu é que estava pedindo informação. Não diga isso, não diga isso. Portanto, diria que teria de começar por aprender certas... A entender o relacionamento do mundo, nós aqui, como estamos no mundo material com o mundo espiritual, perceber como as coisas funcionam e entender que esse relacionamento tem sempre a ver conosco. Nós somos a principal antena, se for esse o caso, nós somos a principal antena. O mundo espiritual está aí, sempre esteve, esse relacionamento acontece em todos os momentos, mas que nós precisamos entender que a nossa postura mental faz toda a diferença. Não é? Porque se nós vamos afinidade, não é? Vamos estar com aqueles, se não estamos bem, claro que vamos se juntar a nós aqueles que estão menos bem. Portanto, nós não somos vítimas, é isso? A solução sempre está do nosso lado. Sempre está do Portanto, nosso sempre lado. nós podemos fazer... Temos que buscar encontrar esta solução, porque somos sempre a figura central. Principal.
A personagem principal da nossa história, que fazemos e acontecemos. Influências. E, portanto, o que faz isso é, de facto, a ignorância, especificamente neste setor. O nosso desconhecimento. Não imaginarmos o que são... Ou antes, imaginarmos, mas imaginarmos mal. Não é? Eu diria o que são espíritos... Vemos filmes a mais. Não é? Há bons filmes. Especialmente aqueles que são anunciados no nosso jornal de espiritismo. Bons filmes, mas há aqueles filmes que também menos bons e às vezes ou vemos novelas a mais. Exato, temos que tomar cuidado. Livros, etc. Para não fazer filmes na nossa cabeça. Isso é que nós temos que tomar cuidado. Aconselharia então que qualquer pessoa que tenha dúvidas em relação a esse relacionamento consigo mesma, com os outros, que tenha algumas dificuldades pessoais nessa área ou noutras áreas, portanto, aconselharia a ir ter uma conversa num centro espírita, no seu ou noutro qualquer. Para tirar as dúvidas. Para tirar as dúvidas, porque esse, diríamos, não é meio caminho andado, mas é o caminho andado quase todo, desde que se proponha seguir os conselhos, a orientação dada pelas pessoas. E mais do que nunca, Noemi, as pessoas vão lá achando que as coisas se resolvem com um estalar de dedos. O principal... Somos nós que temos a chave do problema. Exatamente. Da resolução do problema. Eu venho aqui e vou deixar aqui com vocês o meu problema. Não é? Então, o que a gente diz é realmente, olha aqui, o problema você tem que resolver. Por isso, conhecer... Nós encaminhamos, orientamos assim, o caminho dentro do foco da doutrina espírita, mas assim, você vai ter que resolvê-lo. E não se resolve num passe de mágica, mas sim entendendo. Como eu diria, já foi dito há mais de 2000 anos, conhecendo a verdade, ela nos liberta. Então, conhecendo a verdade nesse sentido, não é? Também vamos nos libertar. Mas sempre numa perspectiva de esperança, de consolação e dizer que há solução, de facto, sempre. Desde que a pessoa queira, não é? Há sempre solução. Desde que a pessoa queira. Olha, e em relação ao nosso tema principal, que é a perda de entes queridos, hoje, porque faz parte das páginas central do nosso jornal, que está em circulação, portanto, o último. Lá na vossa associação recebem também muitas pessoas devido... Recebemos algumas pessoas, eu diria que não são tantas assim, mas recebemos algumas pessoas, geralmente numa situação de inconformidade, de fragilidade, inconformação, não é? Ou mesmo tivemos recentemente um caso interessante que nos foi encaminhado, porque a pessoa disse assim, eu estava até a contar com esse desenlace, achava que já estava preparado, mas afinal de contas estou a me ressentir mais do que deveria, não é? Assim, que deveria, ou que eu achava que fosse me ressentir, e realmente sinto aquela falta. E é como diz, e você diz assim, como está lá, isso foi escrito no jornal. Artigo, sim. É? Claro que a gente sente falta das coisas boas, é normal. Como diz o poeta, o bem que menos custa, custa as saudades que deixa. Não é? Exato. Então, eu acho que é natural, mas que a gente ponha isso realmente como um ganho, não é? Esta oportunidade de viver aqueles momentos tão fantásticos. Mas, de uma forma geral, não é isso que eles esperam, quem nos visita, não é isso que esperam receber, que a gente lhes dê, não é? Não, então, querem sempre um recado, mas... Terá de haver ali um volte-face da nossa parte, no sentido de lhes proporcionar o atendimento desejável. Não aquele que, se calhar, que eles no momento desejariam, gostariam de ter, mas aquele que na nossa perspectiva, portanto numa perspectiva de um pouco mais de conhecimento, achamos que é a melhor forma de... É a solução fácil, que eu costumo dizer, a solução que se resolve facilmente em caixinha, né? Que a gente acha que, olha, toma uma pílula e resulta. As soluções, não é? São as propostas que a vida nos dá para que possamos aprender, e isso depende fundamentalmente de nós próprios, não é? Tentando resolver os dilemas que a vida nos propõe, e o desapego, eu diria, faz parte, né? Faz parte. Temos que entender, isso é uma passagem. Portanto, em última análise, é fundamentalmente isso que aconselham, não é? Aconselham que o conhecimento, não é? Portanto, informarem-se o mais possível sobre a vida espiritual,
para que possam entender que a vida continua, que isto aqui é uma passagem, estamos de passagem por esta escola chamada Terra, não é? E que é normal, é da vida, a gente não faz contas, não é? Mas se a gente for pensar, ninguém fica, nada fica, tudo passa. Tudo passa. Tudo se transforma, Tudo se transforma. Não é? E é natural que assim seja, por isso, se é da natureza, um dia toca-nos a nós também. Nós é que gostamos de pensar que somos eternos. Acho que já é viés de espíritos imortais que somos, achando que quando viemos para cá também somos eternos. Não, não faz. Não, é? não vai. Ok, muito bem, muito obrigada, Não é mesmo? Ligia. Só E olha, aproveitar- queríamos aproveitar. Querias dizer? Não, era isso. Queríamos aproveitar, agora mudando radicalmente Realmente? o Ok. tema, queríamos aproveitar o facto De estar na organização. de estar aqui juntamente connosco, de falar um pouco sobre aquilo que vai acontecer e que sei que faz parte da organização, sobre o Encontro Mundial de Magnetizadores. Quando é que vai acontecer, em primeiro lugar? Assim, mais do que Encontro Mundial de Magnetizadores, é Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. 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 Tá bem? tá É bem, mesmo não o sabia. Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. É o M, por isso M. Né? É o 12º encontro, primeira vez em Portugal, já esteve em outros países, mas fundamentalmente acontece no Brasil. Ele vai acontecer agora em abril. Agora em abril, nos dias 12, 13 e 14, tá bem? E aqui é uma discussão, né? Eu acho que é interessante, é um assunto que me interessa e se forem ver, é uma entrevista que o jornal fez e o assunto me interessa fundamentalmente porque a personagem Allan Kardec me fascina e este personagem se dedicou ao estudo do magnetismo por 33 anos da vida dele. Antes de... Não é? E diz mesmo que o magnetismo e o espiritismo são ciências, não é, irmãs. Uhum. E é fundamental um para entender o outro. E a gente esquece que o magnetismo naquela época de Kardec era uma coisa em voga. Realmente estava extremamente disseminado. Estava na moda. E conhecia, e ele disse mesmo, então eu não vou tratar do magnetismo aqui, porque vocês podem buscar em outras fontes que já estão desenvolvidos. E por isso ele relata muitas vezes e reencaminha situações mesmo dentro da doutrina para o magnetismo. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante para percebermos aqui este entendimento, esta relação. É claro que é mais voltada a nível de saúde, não é? Mas que há muito mais que se lhe diga dentro do magnetismo animal, não é? Portanto, se é mundial, não é? É um encontro mundial, deduzo que será uma coisa em grande, não é? Sim, não há muitas pessoas dentro do movimento espíritas a se dedicarem ao magnetismo propriamente. São só espíritas, é isso? São só espíritas, é dentro do enfoque espírita. Então, nesse sentido, para inscrever-se, se não for espírita, vai ficar perdido, porque aqui usam-se mesmo os conceitos dentro da doutrina espírita. E, portanto, claro que têm objetivos a quererem alcançar com este encontro. O objetivo é conhecer melhor, não é? O magnetismo é difundir em si e troca de ideias, provavelmente, em troca de ideias no mundo todo, o que está sendo feito, não é? Dentro do magnetismo. Atualização do conhecimento. Atualização, unir pessoas, olha, eu faço assim, e unir grupos para que as pessoas possam saber o que está sendo feito e possam trocar, eu costumo dizer, figurinhas, não é? Dentro do evento, conhecendo, porque as pessoas às vezes desconhecem os grupos. E acho que vai ser interessante. É uma proposta interessante, da qual eu me propus a organizar justamente porque acho que é válido, não é? Ajudar, não sou só eu, mas ajudar na organização, porque acho que é uma proposta válida e me interessa particularmente entender melhor o papel do magnetismo no todo, não é? Pronto, olha, então, desejamos que tudo corra pelo melhor, que consigam atingir os vossos objetivos em relação ao encontro. Em relação à sua estadia aqui, agradecemos do fundo do coração. É sempre um prazer. E desejamos, e certamente que não vai ser a última vez que estará entre nós,
e que tudo corra bem e que façam uma boa viagem até ao Porto, até E à sua sucesso cidade. à ADEPT TV, que já é um sucesso. Muito obrigada. Mas que vocês não passem na rua sem pedirem autógrafo, né, meus irmãos. Não tanto. Muito obrigada. Tudo Uma bom. boa tarde. Obrigada. Muito bem. Foi interessante, não é? Foi agradável e penso que acabou por ajudar um pouco a esclarecer, se calhar através destas duas entrevistas, alguns pontos interessantes do nosso tema central. Eu acho que ficou bastante bem esclarecido e foi pena os nossos espectadores não terem interagido mais em termos de perguntas. Isso é o desafio que se calhar eles colocávamos nas próximas vezes, Emissões. das próximas emissões, para eles tentarem interagir um bocadinho mais, para também... Se calhar fomos tão esclarecedores que ficaram sem dúvidas. Ou não. Mas estão sempre a tempo, a ADEPT está cá e estão sempre a tempo de colocarem, de facto, Aqui, olha, estamos aqui, o José Lucas já está aqui a dizer para a gente não se esquecer de divulgar as 15ª Jornadas de Cultura Espírita, que vão decorrer no dia 28 e 29 podemos falar pouco nisso também. De setembro, nas Caldas da Rainha. Já falamos sobre isso quando estamos a apresentar o jornal. Falando então dos acontecimentos, do que vai acontecer, não é? Nos próximos tempos no movimento espírita, que nós tenhamos conhecimento, naturalmente. Já falámos no Encontro Mundial de Magnetizadores com a Lígia, que esteve aqui entre nós, que vai decorrer de 12 a 14 de abril, na cidade do Porto, no auditório do Seminário Vilar, e as inscrições podem ser feitas até ao dia 11 de abril. Depois, em maio, temos o Encontro Espírita do Algarve, no dia 12 de maio. O tema central do encontro é a universalidade do ensino dos espíritos, e que decorre no auditório do Hotel Eva, em Faro, domingo. E temos ainda, no mês de maio, no dia 26, o 23º CONCESP, Encontro da Criança Espírita, que é em Águeda, não é? Em Águeda, da responsabilidade da Associação Espírita Consolação e Vida, e, portanto, convida as crianças e os seus familiares a participarem. O tema é A Paz Começa em Mim. A ficha de inscrição deve ser pedida à associação organizadora, enviada por e-mail para o Departamento de Evangelização Espírita Infantil-Juvenil da Associação Espírita Consolação e Vida, de Águeda. E depois, em setembro, sim, é que vão decorrer... No final de setembro. Em 28 e 29 de setembro, fim de semana, sábado e domingo, as jornadas de cultura espírita do Oeste. Nas Caldas da Rainha. Nas Caldas da Rainha. Qual é o tema? O tema é conflitos existenciais, não é? Causas e soluções. E é, de facto, um evento que promete. Estes são o 13º ou 14º, nem sei bem. O Lucas que nos perdoe, mas também não é o mais importante. E a 15º, a 15ª, eu andava atrasada. Está aqui, 15º. E promete, de facto, porque eles têm aí uma organização excelente, não diremos boa, diremos excelente, e de facto é um acontecimento que marca sim, a diferença. em termos país, espíritas, reúne os espíritas. Em termos espíritas é um evento que... talvez de mais qualidade, de mais realce, com todo o respeito por todos os outros, naturalmente. Por isso convidamos, já há pessoas inscritas, naturalmente, e convidamos as pessoas que se inscrevam o mais possível. O auditório é grande, não é? É no Centro de Cultura e Congressos. Para 600 pessoas. Dá para, no mínimo 600. Não, dá para mais. Mais? Dá para mais. Portanto, convidamos todas as pessoas a inscreverem-se, porque não vão ficar decepcionadas de maneira nenhuma, antes pelo contrário, e para se inscreverem
pode ser através dos contactos existentes no Centro de Cultura Espírita, nomeadamente no site centro de cceespírita.wordpress.com. Mas podem inclusive mandar um e-mail, podem fazer de várias maneiras. O que interessa é que se inscrevam, porque vale mesmo a pena assistir a estas jornadas. Claro que a ADEP vai estar presente, não é? E já será uma mais-valia, já será... A ADEP é que faz a cobertura do evento, não é? Normalmente fazemos sempre a transmissão online, em direto de todo o evento, e estamos lá. Uhum. Muito bem. E em termos de noticiário é isto, não é? Isso, bem. Sim, vamos para a última parte da apresentação do livro. Já estamos a chegar ao nosso e já nos final. estamos a estender no tema, no tempo. E pronto, chega. Bem, o livro... Que livro nos trazes hoje? Olha, eu escolhi este. Allan Kardec, O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? É um livro pequenino, que é para não assustar o pessoal, não é? Há pessoal que eu sei que não gosta de ler, há outro que sim. É um livro pequenino, mas é um livro que se lê com muito agrado, porque são diálogos. É composto, não digo que seja totalmente, mas fundamentalmente por diálogos. O primeiro capítulo é mesmo só diálogos, tem 3 diálogos, que é o crítico, o cético e o sacerdote. É Allan Kardec a conversar com cada uma destas personagens, e é mesmo muito interessante. Para além de ser interessante, é muito esclarecedor, porque neste livro Allan Kardec faz com muito rigor e com muito mérito, que não poderia ser de outra maneira, a introdução ao estudo da doutrina, que é fundamental, é importante para quem quer começar a conhecer o Espiritismo. Então, que comece por este livro, e se só conseguir ler o primeiro capítulo, olha, já não é nada mau, porque aí já fica com uma ideia. Mas depois, no segundo capítulo, tem realmente o sumário, digamos assim, de todo o edifício da filosofia espírita, e também a parte experimental, também a parte prática. E depois, no terceiro capítulo, procura dar a solução dos problemas mais vulgares, mais normais, digamos assim, nas pessoas, com base no conhecimento da doutrina espírita. Portanto, este livro, na minha opinião, é quase... Nós falamos aqui nas reuniões de atendimento, não é? Das pessoas irem ao centro espírita para poderem ser esclarecidas sobre determinados problemas, etc. E este livro é um bocado isso, é um bocado um livro de atendimento. Para quem chega pela primeira vez. Exatamente, para quem chega pela primeira vez. Quem ainda não conhece o Espiritismo e quer começar a ter contacto com o Espiritismo, este é de facto o livro ideal. Porque mesmo a própria terminologia, toda a ciência tem a sua terminologia específica, o Espiritismo também tem, enquanto ciência, e ele aqui procura explicar os neologismos que vão surgindo, o que é espírita, o que é o espiritismo, o que é ser espírita. Portanto, todas essas coisas, a pessoa, o leitor, vai se familiarizando com os termos que vão aparecendo. Portanto, é muito didático, digamos assim, o livro. E podemos encontrá-lo nas livrarias espíritas, mas também gratuitamente na internet. O ADEP tem uma... Exatamente. No site da ADEP encontrarão um link para os PDFs tanto desse como dos outros livros, da codificação, de forma gratuita. Podem fazer o download do livro e lê-lo nos vossos computadores, nos telemóveis, sem terem que comprarem. Mas quem gostar de o folhear, que é o meu caso, gosta mesmo assim, então, nas livrarias, e de o marcar, e de o riscar, e não sei o quê,
nas Então, livrarias em qualquer espíritas livraria. Inclusive, não sei se na FNAC também não existirá esse livro. Sim. Na FNAC e UC não também, só. na Na UC UC também. também. É, a FNAC e a outros UC livros. estão a ser Agora, livrarizados. nós aconselhamos a que comprem nas livrarias, nos centros espíritas, porquê? Porque é muito mais barato. Exato, é mais barato. isso é mais verdade? económico. É Sem muito dúvida. mais barato, é no mínimo a metade do preço. E, portanto, aconselhamos por isso. Porque os centros espíritas não têm como objetivo o lucro, mas prestar um serviço. Exatamente. Porque Dar a antigamente, eu ainda sou do tempo, não é? Em que estes livros só existiam nos centros espíritas. Exatamente. Hoje, felizmente, já existem não é nas assim. livrarias. Já não é assim. Muito bem. Prontos. E agora, o que é que falta? Estamos mesmo a chegar ao fim. Oh, já que ultrapassamos, Já ultrapassamos Que o tempo pena. o tempo que largamente. tínhamos definido. Que pena, não é? É, Mas Vamos ter que tudo nos que é bom despedir. termina. Vamos E que é ter que mau nos também. despedir. Mas tivemos estes ganhos, esta Esses hora e ganhos um todos. quarto que tivemos aqui. Sim. E pronto, e agradecemos a todas as pessoas que estiveram do outro lado. Espero que tenhamos sido úteis. E claros, não é? Exatamente. Nas nossas... E pronto, tendo dúvidas, podem sempre colocá-las Através dos nossos nos contactos. no Facebook da ADEP, que certamente serão respondidas. Ok? Vamos nos despedindo. E já temos mais uma data, não é? Para a próxima. Para a próxima, sim, que é Podemos já dizer adiantar, que não é é? dia Sim. 2 de junho. 2 de junho. Mais ou menos à mesma hora. Mais ou menos, não é? Não Estaremos sabemos cá. ainda o tema central. Mas ainda Ainda não falta está muito definido. tempo. Mas temas é o que não falta para Sem debatermos. dúvida. E será E ficamos atual. sempre com a sensação que em Não relação dizemos ao tema tudo. não dizemos quase Não nada, dizemos não é? quase nada, é Daquilo mais que isso. gostaríamos de dizer. Mas pronto. Fala a intenção. Exatamente. Então despedimos-nos. Fiquem bem, muita paz para todos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Deus, então. Deus.